Oi, Cá, boa noite. Oi, gente, boa noite. Quem tá chegando aí, sejam muito bem-vindas. Vai se acomodando. Deixa eu aceitar aqui a solicitação da Lê. Já vai encaminhando a live. O pessoal assistir aí, vai mandando um aviãozinho, encaminha para todo mundo saber que a gente já começou. Estamos aqui nessa sexta-feira à noite maravilhosa para falar sobre desmame gentil. Oi, Lê. Oiê, Ó, tô entrando aqui. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre desmame gentil, fechando aí a nossa maratona de lives da nossa SMAN, Semana Mundial do Aleitamento Materno. Vai mandando um aviãozinho aí para as mães participarem, hein? oi, Lê. Júlia. A Júlia é minha paciente. Ah, é? Ai, que legal! Que fofa. É... Quer ir se apresentando, Lê? Pode ser. Uhum. Bom, eu sou a Lenita, eu sou psicóloga infantil, psicopedagoga, orientadora parental e trabalho junto com as meninas no espaço Gestar, Parir e Cuidar. E acho que é isso. É uma pessoa maravilhosa. Sou mãe de dois, um de 8 e uma de 2 aninhos. Estou aí, falei para a Vanessa que eu vim hoje falar meu testemunho do desmame, Meu relato. porque estou exatamente nesse processo aí do desmame, mas vai ser bem legal, bem interessante, porque tem muitas coisas que têm acontecido mesmo para relatar, a minha percepção, né, o que, que eu tenho sentido desse período também. É E é bacana que você vai isso. conseguir colocar a sua visão de profissional e de mãe, né? Sim, Nada como a sim. gente tá do outro lado e sentir, né? Aquilo que as mães sentem no coração, na verdade? Sim. Eu falei para Bia esses dias, Bia do céu, a Vanessa me chamou, não sei por quê, para fazer essa live, porque como que eu vou falar de desmame? É muito difícil, né? Quando a gente é mãe, a gente é só mãe, a gente não é mais nada, né? É verdade. Mas, mas com certeza, assim, me fez refletir sobre muitas coisas, né, nesse tempo. Na verdade, eu nem comecei, assim, o desmame, né? Mas já Eu tá tentei pensando. algumas coisas, tô pensando, tentei algumas coisas, mas deu para eu perceber algumas coisas também da Estela, né? E isso eu acho que é bem importante. Ah, que bacana. Depois eu vou. Eu recebi algumas perguntas no meu perfil, depois eu vou colocar aqui pra Legal. gente ir falando sobre elas, né? É, e Uhum. a gente nem programou nada para conversar sobre, né? Não fizemos script nenhum, porque, em primeiro lugar, nós trabalhamos juntas aqui no espaço, né? Então, eu vou me apresentar, porque eu já vou sair falando mesmo, né? Para quem não me conhece, está chegando aqui, eu sou a Vanessa Coelho, sou consultora em aleitamento materno e trabalho desde a fase da gestação, pós-parto, volta ao trabalho e também desmame, né? Está no escopo da consultora de aleitamento materno pelo IBCLC, né, que é o cargo máximo aí de consultoria de amamentação, está no escopo da consultora também orientar as famílias no processo de desmame, né? E cada consultora opta se quer ou não trabalhar nessa fase do desmame. Eu quis trabalhar com essa fase do desmame também, primeiro porque eu acredito que um processo, uma jornada, né, que foi ali muitas vezes desafiadora, que foi gostosa, que teve seus momentos de altos e baixos, mas que na maioria das vezes é uma fase maravilhosa e linda na nossa vida e que precisa terminar também de forma respeitosa, precisa terminar de uma forma gentil, né? Não pode assim, terminar do nada, né? Também precisa ter esse processo e o desmame ele é um processo, então por isso que eu também resolvi trabalhar com desmame. Assim, como sou consultora de amamentação, também sou mãe, né? Passei na pele, o que é um processo de desmame. Então, a gente, na maioria das vezes, precisa sim de uma ajuda, né? Então, você falou assim: nem Uhum. comecei a colocar muita coisa em prática. Mas, na verdade, você já começou a trabalhar o desmame dentro de você, né? Sim, Porque o desmame, ele não é um processo só do bebê. Ele é um processo também da mãe, não é? sim. Quando a gente pensa em desmamar, a gente sabe que depois que a gente desmamar,
acabou, né? Tipo, eu não vou poder matar, dar uma matadinha na saudade. Ai, vem aqui, filho, dá uma mamadinha pra mamãe matar a saudade. Não Sim. tem. Então, quando a gente para para pensar sobre isso, é um processo nosso também, né? Nesse processo, a gente vai trabalhando os dois, né? E eu quis falar com você, né? Eu falei que a gente nem montou script nenhum, porque como a gente trabalha aqui no espaço juntas, né? A maioria de nós, a gente tem uma abordagem muito parecida, muito Sim. acolhedora, né? De empatia com as famílias. Então, eu tenho certeza que nada que a gente falar aqui vai sair muito do contexto uma da outra, né? Sim. E você, como psicóloga infantil, acho que tem muito a agregar nesse tema, porque eu acho que, como a Juliana sempre fala, um dos nossos maiores medos, como mãe, como pais, é errar com os nossos filhos, né? Uhum. E nessa fase do desmame, a gente tem medo de errar, tem medo, será que eu posso mesmo desmamar? Né? Então, acho que você já pode começar a falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse nosso sentimento de errar como pais, como Uhum. mães, né? Sim. Eu acho que o erro, né, esse medo de errar, é comum para todas as mães, né, todos os pais. E eu comentei outro dia, né, com uma amiga que o medo acompanha, né, a gente a vida toda, né, e muitas vezes esse medo na verdade, de não saber, né, o que que vai acontecer com essa criança, como que vai ser o futuro. Esse medo está relacionado com os nossos valores, com as nossas crenças, né? Então, eu tenho medo que se torne tal coisa, se torne isso, se torne aquilo. Medo. É sempre o medo. E a gente não tem certeza de nada, né? A gente faz o nosso papel enquanto mãe, enquanto pais, e lá na frente os filhos fazem as próprias escolhas, né? A gente se esforça para transmitir para eles aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente valoriza, mas isso não é garantia de nada, Não né? é. Lá na frente eles fazem as escolhas. Fazem. E tem uma série que eu gosto muito, que é o This Is Us, né? Sou apaixonada. Assisto, recomendo, tô sempre falando dela. E uma das coisas que eu mais aprendi com essa série é que por mais dedicado que nós sejamos como pais, a gente vai gerar trauma nos nossos filhos, né? Eles vão vivenciar os traumas, né? Então, Sim, querer criar os filhos. Lógico que a gente pode sim estudar e se dedicar para sempre oferecer o nosso melhor. Mas é impossível criar um filho nesse mundo sem que tenham traumas, né? sim, sim. E o desmame, né? O nascimento é considerado como um primeiro trauma, né? Em que o bebê ele vivencia isso ao ser separado, né? Quando ele sai mesmo dali do quentinho da barriga, né? O primeiro trauma. E essa relação, esse trauma aí que ele vivencia, né? Ele começa a ser superado na relação com a mãe, né? A mãe, com o passar dos meses, isso vai mudando, vai se modificando, né? O seio materno, né? É o primeiro objeto de desejo do bebê, né? Então, é uma relação muito forte, é um vínculo muito forte com a mãe. E aí a gente pensar, né, nossa, e aí você vai fazer o desmame, né? A gente tem toda a preocupação quando o bebê nasce, né? Será que eu vou conseguir amamentar? Será que vai dar certo? E é muito dolorido, né? Muito sofrido para muitas mulheres, para muitas mães, né? Passam por muita dificuldade e tal. Consegui, deu certo, tá caminhando, e tal. Daí chega um momento, agora eu vou ter que desmamar. Você fala, poxa vida, deu tanto trabalho para construir isso e agora a gente, né, vai ter que desconstruir, né? E de que forma que a gente consegue fazer isso? Então, o desmame é considerado também como um segundo trauma, né, para a criança. E aí, se a gente procura fazer de uma forma mais gentil, de uma forma, né, mais respeitosa, eu acredito que isso acaba sendo menos traumático, né, para a criança, porque ela vai sentir de qualquer forma, né? Mas aí a Vanessa, muito melhor do que eu, que tem todas as dicas, o manejo da situação, né, sabe falar que pode dar certo e a criança pode passar por isso de uma forma menos traumática, assim, né, que Sim, seja menos sofrida mesmo, né? sim. Eu acho que o primeiro, que foi uma das perguntas que eu recebi, e que é a pergunta que eu mais recebo, assim, né? Qual que é a idade ideal para o desmame?
eu acho que a gente pensar sobre isso já reduz drasticamente esse risco aí desse trauma maior, digamos assim, né? Então, a criança, ela tem os sinais de prontidão, que ela está pronta para começar a estabelecer esse desmame. Quando a gente fala de desmame, né? Você pega lá desmame e coloca no Google, coloca tudo numa caixinha só. Desmame. Acabou. Uhum. Acabou. E a gente pode pensar em várias formas de desmame. Então, a gente tem o desmame da livre demanda, a gente tem o desmame noturno, e aí a gente tem o desmame total. Então, quando a gente pensa nos sinais de prontidão das crianças, a gente consegue separar essas caixinhas, né? Então, eu não vou conseguir fazer um desmame noturno de uma criança de 6 meses, que está Uhum. começando a introdução alimentar, né? Uma criança que não vai dormir a noite inteira mesmo ainda. Primeiro, porque o sistema dela não está pronto para isso, né? O organismo dela. Segundo, ela ainda se alimenta praticamente só de leite materno, ela vai acordar para mamar. Então, eu preciso entender que fase o meu bebê e a minha criança está, né? A Uhum. gente trabalha já com desmame da livre demanda crianças a partir de 1 ano. Porque a gente Uhum. entende que uma criança de 1 ano já está se alimentando. Pelo menos deveria. Se não está, a gente tem alguma questão de alimentação aí que precisa ser vista por um profissional. Uma Nutri, Uhum. uma fono com foco, né, em seletividade alimentar, enfim. Então, uma criança que já está pronta para a gente pensar num desmame da livre demanda, né? Por quê? O Winnicott, né, que você conhece melhor do que eu, fala lindamente que a amamentação é a primeira forma de comunicação e de vínculo da mãe com a criança, né? Sim. E realmente é, né? A amamentação é a primeira forma de comunicação da criança com o mundo, com a mãe. E para nisso, essa frase, e vão falando, né? O que não falam é que quando chega um determinado momento, essa criança precisa ampliar essa comunicação com o mundo, né? Precisa ver a Sim. mãe além do peito. Então, quando a gente tem ali um bebezinho pequeno, recém-nascido, que a gente não sabe o que ele tem, se é fome, calor, frio, cocô, xixi, enfim, esterogestação, picos de crescimento, o que a gente faz? A gente oferece o peito, né? A livre demanda, ela reduz muito o risco de desmame precoce, mantém a produção de leite e a gente consegue acolher o nosso bebê da melhor forma possível. Com o passar do tempo, que o meu bebê vai crescendo, minha criança vai crescendo, eu já começo a identificar alguns sinais, alguns sintomas, né? Se tá Uhum. enjoadinho, a gente já bate o olho, não sabe? Ah, é Sim. sono. É sono. Uhum. Eu posso dar o peito para ele dormir? Posso, mas eu preciso saber que é sono. Eu preciso Uhum. conhecer a minha criança, né? E tá tudo bem se eu quero dar o peito, porque eu acho que é fome, frio, sono, calor. E aí a gente tá falando de uma criança um pouquinho maior, né? 4, Sim. 5, 6 meses. Mas eu preciso identificar. Porque às vezes a nossa criança, ela está ali no chão sentada, brincando, e ela faz ah! Aí ela faz um A mais forte. Ah! E aí a gente já, sem muito perceber, pega a criança e traz pro peito. Ela estava treinando a voz. Ela descobriu aquele gritinho, né? E a gente já, sem perceber, que aquela criança às vezes queria atenção ou estava só demonstrando ali uma habilidade nova e a gente traz essa criança para o peito. Então, a livre demanda, ela não precisa ser para sempre. Porque até Uhum. se eu amamento uma criança de 1 ano e meio, por exemplo, em livre demanda, será que a alimentação dela tá ok? Porque se chega Uhum. na hora do almoço e ela pede para mamar ao invés de comer, a não ser casos que realmente tem ali uma seletividade alimentar, tem uma dificuldade, né? Vai atrapalhar a alimentação, a hora da alimentação. Então, quando chega em determinada fase da criança, outras coisas precisam, o peito precisa ir dando espaço, precisa dando espaço para uma comunicação, precisa dando Sim. espaço para um colo, para um acolher, precisa dando espaço para alimentação, né? Então, Uhum. entender os sinais de prontidão da criança, né? Então, sinais de prontidão eu tenho uma criança que se alimenta bem, se comunica verbalmente ou não, né? Mas se comunica, entende os Uhum. comandos. Filho, vamos sair? Ele já começa a se preparar para sair. Vamos brincar? Né? Entende os comandos. É uma criança que já aceita ficar com outros
cuidadores, né? Uhum. E tem alguns sinais que são bem peculiares, assim, né? Esse é um que eu falo bastante. Eu falo, nossa, mas a minha filha faz isso, meu filho faz isso. Que é aquela coisa de ficar pulando de peito. Aham. Eles vêm para um peito, dá uma sugadinha, solta. Vai no outro peito, dá uma sugadinha, solta. Por quê? Eles não querem leite de verdade, eles querem só sugar. Como eles têm uma Uhum. sucção muito efetiva, e a gente já tem uma produção de leite, nossa, super, né, estabelecida aí, eles começam a sugar, vem leite, opa, não é leite que eu quero, para. Aí eu vou para outro peito. Começa a sugar, não é leite que eu quero, para. Algumas mães confundem isso com baixa produção. Ela fala Uhum. pra mim assim, eles não estão, ela não tá, ela vem pro peito, suga, pula, pula, acho que assim, já não tem mais leite, ela fica tentando sugar, não, é o contrário, né? Porque eles querem só ficar fazendo sucção não nutritiva. E esse Uhum. amadurecimento da criança, né, Lê, eu acho que pelo aspecto aí psicológico, emocional, conta muito, não conta? Sim, sim. Isso é muito interessante, né? Eu fiquei observando a Estela nesse tempo, né? Quando eu comecei a pensar no desmame e tal, então, primeiro porque a gente passa por perturbação na amamentação, né? Eu acho que é a parte mais difícil da amamentação e aí chega aquele momento que você não quer mesmo amamentar, e você fala, ai, chega, não quero mais, tô cansada, né? Só que do outro lado tem a criança que chora, que grita, né? Como a Estela diz, eu quero mamar, eu quero mamar. E aí eu ficava pensando, nossa, gente, ela não tá pronta, né? Eu pensei em algum momento, ela não tá pronta, acho que a Estela não tá pronta. E comecei a observar, né, a Estela. Essa questão de mamar um peito, de passar pro outro, eu percebo assim, que a Estela, ela mama mesmo para valer. Ela passa pro outro quando ela tá satisfeita ela faz assim. Agora começou a fazer esse barulho com a boca. E aí ela pede o outro. E ela mama, e ela fica, né? Então, Uhum, assim, eu percebo que ela pede mesmo para mamar, né? uhum. Mas eu observo muito esses sinais assim, da questão emocional mesmo, porque muitas vezes parece que a gente fala e a criança ainda não está entendendo, ela não compreende, por mais que seja uma criança que tem uma comunicação, né, desenvolvida, que sabe se comunicar, que come outras coisas, né? Mas ela, você fala, não, agora não, mais tarde, na hora de dormir e tal, e aí ela chora porque quer mamar e tal. Então, acho que essas coisas são importantes da gente pensar, né? Será que essa criança está pronta para o desmame? E cada criança tem uma maturidade, né? Uma criança Sim. é diferente da outra, tem a sua individualidade, tem o contexto da família, né? Então, assim, hoje eu tenho a Estela que mama, por exemplo, de manhã e à noite, né? Se eu estou em casa com ela durante o dia, pode ser que em algum momento ela peça. Ela pede geralmente quando está com sono, né? Eu sei que ela está com sono. Mas quando eu não estou em casa, ela dorme de outras formas, né? Mas ela mama de manhã e à noite. Agora, de madrugada, ela ainda pede bastante para mamar. Uhum. E aí eu percebo que é o quê? É esse estar perto, estar junto. Porque às vezes ela mama um pouquinho e larga. Não é fome, ela não fica lá um tempão mamando, tá? Não, ela mama um pouquinho e larga, né? Uhum. Pode ser, eu percebo que às vezes, né, assim, um dia ou outro, ela fica um tempo maior, e aí eu falo, ela estava com fome, né? Porque ela mama e pede o outro e fica ali mamando e tal, né? Então eu falo, não, ela estava realmente com fome. Mas cada criança tem um tempo diferente, né? E Sim. aí a nossa dificuldade, né? Eu acho que a dificuldade maior das mães nesse sentido é identificar isso, né? Às vezes a gente quer fazer o desmame, começa a colocar lá em prática uma coisa aqui, outra ali, ai, tenta isso, não dá certo, tenta aquilo, não dá certo, tal. A criança chora e a criança quer mamar e pede, tal. Eu acho que é importante a gente parar e pensar, será que está pronto? Porque para a gente às vezes está muito difícil, está pesado, né? Para a mãe eu não aguento mais, estou muito cansada, estou exausta. Mas às vezes não é o momento ainda para a criança, né? E esse momento, às vezes, é coisa de um mês, de 2 meses, né? A gente tem que pensar que essa questão emocional, né, é de uma hora para outra. A criança pode Sim. amadurecer, né? E amadurece num tempo diferente de outras crianças, né? Então, às vezes, até ouvindo relatos de outras mães, tal, porque eu comecei a fazer o desmame, né? Chegou um dia, eu falei, agora chega, não vai mamar mais. E a criança falou, tá bom. E não pediu mais. Aí eu falo, gente, como pode a criança fazer isso? Era impensável para ela um mês atrás, por exemplo, né? Exatamente, mas se você for pensar, gente, é a maturidade mesmo, a criança está mais madura, ela está compreendendo melhor, né? E ela entende que ela não precisa mamar para estar perto da mãe,
né, para estar junto. Então, tem isso também, né, Van? A Sim, criança às vezes pede para mamar porque quer estar pertinho, né? super. E aí a gente, são os sinais. Muitas vezes a gente precisa identificar esse sinal. Não, ela está pedindo para mamar, mas ela quer brincar, ela quer fazer alguma coisa. Então, eu faço isso às vezes com a Estela, né? Ela vem e fala, mamãe, quero tetê. Eu falo, vamos brincar, olha, pega uma coisa, ela gosta muito de desenhar, tal. Vamos desenhar com a mamãe, sento com ela, tal. E pronto, para ela. Então, não era, né, por fome, né? Eu queria mamar em si, mas porque queria estar junto, queria se conectar, né? E isso é Sim. bem importante. Mas você percebe que na sua fala você já conduz um desmame da livre demanda, né? Sim, Porque ela não mama o dia inteiro livre demanda. Então ela mama de manhã, aham, aí ela mama à sim, noite, né? E aí quando ela pede para mamar, vamos brincar? Porque você já entende as necessidades dela. E essa é uma sim, das técnicas que a gente usa na consultoria de desmame, uhum, né? É você oferecer uma brincadeira para a criança, porque ela não sabe muitas vezes virar para a gente. Lembra? É a primeira forma de comunicação. Desde que ela nasceu, sim, eu ensinei para ela que a forma da gente se comunicar é assim, né? E aí ela quer brincar, mas ela não sabe falar, mãe, senta aqui, quero brincar, né? Isso uhum, acontece muito com as mães quando as crianças vão para a escolinha, por exemplo. Vai buscar na porta da escola, a criança já tá puxando a blusa da mãe, né? Mas na verdade o que ela quer dizer é, mãe, eu tava morrendo de saudade de você, como sim, você pôde ficar 5 horas longe de mim, né? Que para uhum, nós é 5 horas e a gente tá fazendo um monte de coisa, para eles é uma eternidade. Então não uhum, sabe ter essa comunicação, né? E aí aos poucos a gente vai ensinando, a gente vai mostrando, a gente vai oferecendo um colo, né? Uma das técnicas que a gente tem no desmame, o desmame da livre demanda, é a caixinha do mamá. O que que é a caixinha do mamá? Vai ser uma caixinha cheia de atividades para eu fazer com meu filho, atividades uhum, interessantes, atividades de motricidade fina, que eu vou trabalhar essa necessidade da motricidade fina, que eu vou estimular essa criança, que eu vou mostrar para ela que existe, né, uma mamãe além do TT, né, que eu tô ali, que eu dou uhum. atenção, que eu brinco, que eu converso, que eu acolho, né? Porque a partir do momento que a gente começa a fazer a introdução alimentar, né, a sigla do BLW em inglês, eu não vou me atrever a falar porque eu sou péssima em inglês, meu inglês é The Books on the Table, né? O seu é bom? Mais ou menos. Então, eu não sei falar a sigla do BLW em inglês. Mas na tradução literal, ela é desmame conduzido pelo bebê, né? Sim, Por quê? Porque passo que ele está começando a comer, ele já está dando um espaço ali, né? O peito já está dando espaço para essa alimentação. E o desmame, geralmente, ele é conduzido pela mãe, né? Ele é, de alguma forma ou sim, de outra, com a introdução alimentar, quando a gente coloca na escolinha. Quando a gente coloca na escolinha, já é aquele período todo que a criança não está mamando, né? sim, Quando a gente entra com uma brincadeira, quando a gente distrai, né? Às vezes a gente sabe que está perto da hora da comida, a gente distrai, dá uma frutinha, dá uma coisa, uhum, puxa para uma atividade. Então a gente vai conduzindo mesmo esse desmame. É natural, né? A gente vai fazendo isso. Não é uma coisa que parte, né? Muitas pessoas falam, então, mas se eu deixar partir pela criança, nunca vai acontecer? Nunca é muito tempo, né? uhum, Antes dos 2 anos, sem bico artificial na jogada, é bem difícil, né? Bem sim, difícil de acontecer. Deles virar do nada e falar assim, não quero mamar mais, sem que, se não tiver nenhuma interferência da mãe, né? E é bom a gente deixar claro que, assim, né? A gente está aqui hoje falando de desmame, mas quem decide a hora desse desmame é a mãe. Não é porque uhum, a criança fez 2 anos, fez 2 anos e meio, eu percebo muito isso, sabe? Que elas começam a se sentir cobradas. Caio, eu vi que você fez uhum. uma pergunta, já já a gente responde, tá? Gente, pode ir mandando pergunta aqui, tá? Que a gente vai respondendo também. E chega 2 anos, passa de 2 anos, elas começam a se sentir cobradas. Porque a Organização Mundial da Saúde disse que você tem que amamentar até os 2 anos. Então você não tem que nada, na verdade. Você não tem que nada. Se você não quer Uhum, amamentar até os 2 anos, você não tem que amamentar até os 2 anos. Essa é a real, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda, mas ele também fala assim: a gente recomenda a amamentação até os 2 anos. Não fala que você tem que amamentar em livre demanda até os 2 anos, né? Fala que uhum, pode manter o aleitamento materno até os 2 anos. E aí também, quando dá os 2 anos, elas ligam uma chavinha, começa a se sentir pressionada.
Porque a gente sabe que tem os comentários da família, tem os comentários da Sim. sociedade, tem os comentários da. Eu esperava que ela largasse sozinha, mas 4 anos e nada. É isso. É mais ou menos isso. Eu já vi crianças que mamaram até os 7 anos, né? E se tá tudo bem pra mãe, gente, vai embora, Sim. tá? Quem tem que decidir, você não tem que desmamar porque os vizinhos estão falando, porque a família tá te cobrando, porque o marido, parceira tá cobrando, porque é muito feio criança mamar, porque assim, a sociedade não se choca com uma criança de 2 anos tomando um copo de refrigerante, mas ela Uhum. se choca vendo uma criança mamar, né? Sim. Não é à toa que a gente vai ter amanhã aí o Mamaço, movimento pró amamentação. Todo mundo amanhã no Parque Ecológico lá amamentando, fazendo movimento pró amamentação. Por quê? Porque a gente precisa educar a sociedade em relação a isso. Então, se a Uhum. mãe não está pronta, quantas vezes as clientes entram em contato assim, oi, tudo bem? Queria saber a informação do desmame. Eu explico sobre a consultoria. Elas falam, então tá bom, vou ver e depois eu entro em contato. Passa 5 meses, aí ela vem, manda mensagem. Eu acho que agora eu tô pronta. Então tá bom, você tá pronta? Então eu tô Sim. pronta. E sabe que assim, às vezes, na consulta, a gente conversando, elas percebem que não estão prontas. E tá tudo bem, porque às vezes elas vieram atrás Uhum. da informação só porque elas estavam se sentindo de alguma forma pressionadas. E tá tudo bem não se sentir pronta. Então eu sempre pergunto, qual que é o seu objetivo? E às vezes também elas falam assim, olha, na verdade, eu não queria desmamar, mas eu tô cansada de amamentar o dia inteiro, né? Então, assim, Uhum. mas no fundo, eu não queria desmamar, né? Então, o desmame da livre demanda e o desmame noturno, na verdade, eles protegem o aleitamento prolongado. Porque é Uhum. possível você fazer o desmame da livre demanda e continuar amamentando por muito tempo, por bastante tempo. Não, não precisa ser 8 ou 80, né? Então, às vezes, as mães não estão cansadas de amamentar, elas estão cansadas, às vezes, de acordar 10 vezes à noite. Mas eu quero continuar amamentando, eu gosto, né, de continuar amamentando. Sim. Então, a gente consegue um ajuste aí desse meio termo, né? Uhum. A Anne. Ai, Anne, que saudade. Já? 3 anos. Gente, o tempo voa, hein? Meu Deus! Ó, deixa eu ver aqui uma pergunta que a Camila falou. Boa noite. É possível fazer um desmame noturno mesmo na cama compartilhada? É possível fazer o desmame noturno na cama compartilhada, porque o desmame noturno, ele vai depender de vários fatores, né? Às vezes, quando a gente mexe um pouquinho na rotina da criança, eu não sei como que é a rotina de vocês, né? Mas quando eu faço consultoria de desmame, a primeira coisa que eu faço com a mãe é um relatório do dia inteiro dessa criança. Que horas que ela acorda, que horas que ela toma café, depois que ela toma café. Aí às vezes ela quer me dar um geral. Não, a gente brinca. Brinca do quê? Todo dia vocês brincam disso? Não, não. Né? Então a gente faz todo um relatório diário para entender como está a rotina dessa criança. Muitas vezes, estabelecendo melhor uma rotina diurna, isso já reflete na noite, né? Uhum. Outra coisa, tem crianças que vai acordar de noite, de madrugada, por saudade mesmo, né? Porque ficou muito tempo longe da mãe durante o dia, às vezes a mãe trabalha o dia inteiro. Quando chega à noite, essa criança quer matar toda a saudade do universo, né? A Sim. gente fazer uma rotina do sono antes de dormir melhora muito a noite. Então, aquela criança que tinha mais despertares pode ter menos despertares, né? Fazer se é uma criança que se alimenta bem, já janta, ok, maravilha, a gente oferece também mais uma ceia, né? Carboidratos bons, carboidratos saudáveis ajudam nesse sono noturno. Então, o famoso o inhaminho, sabe aquele Uhum. inhaminho lá, né? Inhame. Você bater o inhame com uma fruta à noite, dá uma ceia mesmo para essa criança, dá uma fruta que sustenta mais, né? Aí não pode ser uma melancia, uva, que tem muita água e que não vai sustentar. Não, tem que ser uma fruta com mais sustância. Então, carboidratos bons, uma batata doce à noite também vai ajudar bastante nesse sono e fazer uma rotina do sono. Isso já vai melhorar bastante à noite. E se eu quero fazer esse desmame noturno mesmo com a cama compartilhada, o ideal é a gente não deixar o peito tão disponível, né? Porque isso é normal de todas as mães. A gente, quando amamenta, você vai procurar as roupas mais fáceis. Eu não lembro onde que eu vi, que foi essa semana que alguém falando.
que quando a gente amamenta, a gente vai experimentar roupa, a gente já... Não sei se foi a Rafa, a Sim, Carol que falou. Você vai experimentar uma roupa na loja, você já faz assim, para ver é. se a roupa vai dar para você abaixar e amamentar. Então, a gente tá disponível o tempo todo, né, para essa criança. Então, eu falo que uma das regras do desmame poxa, também você não fica ali, né, na cara da criança o tempo todo com o peito. Se você falar assim, a Estela falar, vamos, mamãe quer TT, você fala, vamos brincar, aí você senta com ela de sutiã no chão, ela vai ficar olhando, vai pular no TT, né? Então a Sim. gente faz o quê? A gente começa a usar uma roupa um pouquinho mais fechada, né? Então para dormir é a mesma coisa. A gente já dorme com uma roupa fácil. E criança grande, a gente nem percebe às vezes que ela puxou a blusa e tá mamando, né? Então ela Uhum. puxa a blusa e já começa a mamar e muitas vezes a gente nem percebe. Então quando a gente já deixa mais fechadinho, isso também ajuda, né? Para algumas Uhum. crianças, Camila, a gente dá para trabalhar com a cama compartilhada, para outras não. Então, vou dar um exemplo, tá? Tem criança que, se você for fazer o desmame noturno e tirar ela do seu quarto na mesma época, vai ser uma mudança muito drástica para ela, Sim. né? Então, ela precisa entender, no processo de desmame, gente, seja ele qual for, a criança precisa estar muito claro para a criança que o peito está saindo de cena, mas que a mamãe está ali, né? Então, a mamãe tá ali para ele. Então, se a gente faz essa mudança junto, não é bacana. Agora, não, já quero, já é uma coisa que eu quero, não quero mais fazer cama compartilhada. Tira primeiro da cama compartilhada, leva pro quarto, faz uma festa, compra o lençol que eles mais amam, do personagem que eles mais amam, né? Tira um pouco aquela. A sua tá com 2 e pouquinho, né, Cá? Acho que é 2 e pouquinho, da Camila, ou mais, até mais. A gente começa a tirar um pouquinho aquela imagem de bebê do quarto e a gente começa a colocar uns personagens maiorzinhos que eles já estão gostando mais. E faz uma festa. Depois que a criança se adaptou no quarto dela, eu vou pensar no desmame, né? Nunca fazer junto. Eu acho que isso faz Sim. bastante diferença no emocional da criança, né, Lê? O que você acha? Sim. Eu estava falando esses dias com a Carol, né? A Carol da Nascente. Ela estava comentando sobre o desmame do Tito e tal. E aí eu perguntei sobre isso. Ah, mas você fazia cama compartilhada ainda? Ela falou, ah, não, eu já tinha tirado, né? Ele já estava na caminha dele e tal. E aí eu comentei com ela, eu falei, eu acho que isso é bem importante, porque às vezes os pais querem fazer tudo de uma vez. Não, porque se tirar da cama fica mais fácil, porque não vai procurar a mãe, aí tira da cama e tal. Então são dois processos, e para a criança acaba sendo muito mais difícil, né? É um afastamento, né, para a criança, pensa, né, nossa, eu não posso mais dormir na cama e não tenho mais o TT também. Nossa, Então, é é muito muita coisa, drástico. é muita coisa de uma vez só, né? Então, eu acho que é importante, sim, pensar em uma coisa de cada vez, né? Se o que incomoda mais hoje é a cama compartilhada, então trabalha essa questão da cama compartilhada. E a cama compartilhada também é assim como o desmame, né? É de cada família, né? Então, a decisão é de cada um, não tem um tempo certo, então cada um vai fazer até quando achar que tá bom. Mas a partir do momento que você se incomoda e que não tá bom mais, então tudo bem, pode tirar, põe na caminha, né? E aí depois você começa a pensar no desmame, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Para a Sim. criança é muito difícil e eu acredito que vai dar muito mais trabalho, né? Vai ser uma criança que vai chorar muito mais, né? Vai ser muito Aí mais a mãe trabalhoso. o que acontece muito é a mãe se muda pro quarto da criança. É, É, sim, quando faz esse processo assim muito intenso, né? Tanto que sim. quando a gente vai trabalhar qualquer processo de desmame, a regra precisa estar na rotina habitual dessa criança. Então, assim, Uhum. nada que saia muito da rotina dela, eu não vou Isso. começar um processo de desmame. Ah, ela começou agora na escolinha, então eu vou aproveitar que ela já vai ficar longe e vou começar o processo de desmame. É muita coisa na cabeça Uhum. dessa criança, né, Lê? Sim, sim. Isso é muito importante, né? Acho que para qualquer coisa que você vai fazer, né? Até, por exemplo, às vezes a gente dá orientação, para mamadeira, para chupeta, tal. Desfraude, né? Gente, vai falar de desfraude. Eu já vi mães que faz tudo de uma vez. Ah, fez 2 anos, tirei a fralda, chupeta e a mamadeira. Aí você Nossa, pensa, meu Deus, eu já viva. E aí você fala assim, gente, por que que essa criança, sabe? É uma criança mais insegura, uma criança que, né, tem dificuldade com algumas coisas, tal, tem outras questões emocionais ali. Isso muitas vezes vai aparecer lá na frente, né? Não vai aparecer agora.
vai aparecer quando ela for para a escola, em outros momentos, no relacionamento com outras pessoas, né? Então, quando a gente fala do desmame também de uma forma mais gentil, mais respeitosa, a gente está falando disso, né? A gente tem que pensar que a gente estabeleceu um vínculo com essa criança, né? Então, a gente não pode quebrar esse vínculo assim de uma hora para outra, desfazer, né? Isso serve para outras coisas também, né? Isso serve também para mamadeira, para chupeta, né? Se um dia você ofereceu, a criança ela criou um vínculo com esse Criou. objeto, né? Então, não dá para você tirar de uma hora para outra, né? Não dá para sumir da frente da criança. Então, o desmame é isso também, né? A gente vê relatos às vezes de mães falando: "Ah, eu saí, eu viajei, deixei com a avó, né? E aí parei de amamentar". Imagina quanto deve ter sido difícil para essa criança, né? Perdeu a mãe, porque para ela perdeu, né? A criança não entende, dependendo da idade, não tem essa compreensão de que, ah, minha mãe foi viajar, ela vai voltar, tal, né? Então, é muito difícil. E isso pode, com certeza, influenciar, né, alterar aí a relação da criança com a mãe, né? Então, depois a gente vai ter relatos de mães que, ah, o bebê está muito distante, não quer mais meu colo, só quer ficar com o pai, só quer ficar com outro cuidador, né, com outra pessoa, né? Então, é importante a gente fazer essa leitura. O que será que aconteceu? Muitas vezes a gente vai investigar e é isso, né? É esse distanciamento, é esse desmame que não teve assim esse respeito, esse cuidado, esse olhar, né? Não teve esse olhar sobre o desmame, né? Seguiu aí Sim. as dicas, né? Que são tantas coisas, tantas dicas que existem, né? Passa isso, passa aquilo, faz isso, faz aquilo, né? Mas é difícil a gente pensar ali, ai, né? O que que isso vai causar na criança? O que que vai acontecer, né? Tem coisa que pode até dar problema, né, na saúde mesmo da criança, né? A criança pode desenvolver outras questões aí de saúde. Será que vale a Sim. pena, né? Essa história de passar as coisas no peito, né? Passa alguma coisa, ketchup, molho para parecer sangue, band-aid. Isso é uma forma de desespero, né? Quando as mães chegam para mim e Sim, contam isso, eu entendo que é uma forma de desespero, né? Não julgo de forma alguma. E que, né, eu estava ali naquele momento, já não sabia mais o que fazer, porque tem mulheres que estão passando por situações muito difíceis mesmo, né? Falta de rede de apoio, já estão sim, cansadas. A perturbação da amamentação, ela tem nível, né? Então, tem mulheres que passam por uma perturbação da amamentação, ok, eu consigo, eu tô conseguindo. Tem mulheres que a perturbação da amamentação é desesperadora, ela tem vontade de arrancar a criança do peito, né? uhum, Então, são situações que são mais graves. Mas quando a gente passa essas coisas no peito, um exemplo, né? Passa alguma coisa para parecer sangue, band-aid, fala, olha, o TT da mamãe tá dodói, viu? O TT da mamãe tá dodói. A gente tá jogando para a criança uma responsabilidade que não é dela. uhum, Não é, gente. Se vocês querem desmamar, não, eu quero desmamar, eu tô pronta. Puxem essa responsabilidade para vocês. Eu quero desmamar. A gente não pode jogar isso na conta da criança. Porque eles deu o TT da mamãe machucado, eles vão sentir que é culpa deles, né? uhum, Nossa, eu machuquei o TT da mamãe, puxa, coitado, aquilo vai gerar um sentimento na criança. Ele pode até não expressar, porque muitas vezes ele não vai saber expressar isso, mas sente, né? Então a sim, gente começa a usar uma abordagem onde nós somos a protagonista dessa história, desse momento. uhum, Porque a gente sabe, né, que as mulheres se sentem muito julgadas quando falam sobre esse assunto. Então, a primeira coisa que precisa fazer é puxar essa responsabilidade para nós. Então, e não adianta, tá? Assim, eu atendi uma cliente há um tempo atrás que ela falou, Vanessa, eu passei isso, eu passei aquilo, eu passei, acho que foi babosa, não lembro. Mas chupou, saiu o gosto e continua chupando depois, entende? Né? A gente isso mesmo. subestima o poder de entendimento das nossas crianças, dos nossos filhos, né? Então eu falo, converse com seu filho, explique para ele, né, e assuma essa responsabilidade para você. É uma abordagem muito mais bacana, né? Aqui tem umas perguntas aqui, peraí, deixa eu ver. A minha filha mais velha hoje com 20 anos, ela mamou até 4 anos e 6 meses. Muitos me achavam louca, mas ela largou sozinha. Ah, eu perdi uma pergunta aqui em cima. O Diogo na barriga chega em fevereiro. Realmente tudo bem aumentar durante a gestação de risco habitual? Ah, Anne. Então, Anne, a amamentação numa nova gestação, né?
não existem evidências científicas de que uma amamentação numa nova gestação vai trazer risco para esse bebê, ou, né, para essa gestação, desde que seja, como você disse, né, uma gestação de risco habitual, saúde ok, né? Não rouba nutrientes de um ou do outro, né? Não tem isso. Eu uso como um parâmetro o quê? A equipe médica. Quando a equipe médica vira para a gestante e fala, olha, você está numa gestação que está delicada e priva a mãe de ter relação sexual, faz sentido ela não amamentar mais, tá? Quando não tem essa privação, né, da relação sexual, não tem por que suspender a amamentação, porque as contrações uterinas que se geram numa relação no orgasmo é muito maior do que a amamentação, né? Até porque a gente está falando de uma criança que é grande, não estou amamentando um recém-nascido, que é o tempo todo, que é plugado ali, né? Então, uma criança já se alimenta, não está amamentando o tempo todo. O que acontece com essas crianças é que no meio da gestação para frente, com 20 semanas, um pouquinho mais, esse leite, que gera um leite maduro, ele começa a virar de novo colostro, né? O nosso corpo, ele é fantástico. E as crianças, elas têm comportamentos diferentes, porque como a Lenita falou, cada criança tem seu jeitinho, seu amadurecimento, né? Então tem criança que vai mamar, vai achar o gosto estranho, né? A Débora, não sei se a Débora tá aí, mas que a Maju relatava para ela como que tava o gosto, a textura do leite, né? Então, tem criança que vai sentir o gosto diferente, vai começar a recusar, vai perceber que a quantidade mudou, porque afinal de contas virou colostro de novo, né? E ela vai começar a se desinteressar do peito. Tem crianças que vai virar TT lover, falar, meu Deus, eu tô perdendo isso aqui, deixa eu mamar mais para ver se estimula mais, né? Então ela quer ficar mais tempo, ela percebe que alguma coisa de estranha ali tá acontecendo e ela fica mais plugada no peito. Mas não tem problema nenhum. Tem benefícios e tem os prós e os contras, né? Sim. Prós. Quando a gente amamenta gestante, a tendência é o meu leite descer muito mais rápido, eu ter muito mais colostro. Por quê? Porque eu já estou estimulando na gestação. Então, o leite que vai descer mais rápido e essa produção de leite vai fluir melhor. Quando o bebê, o recém-nascido, nasce, a prioridade de amamentação tem que ser o recém-nascido, principalmente na fase do colostro, né? Então, isso é bacana a gente pensar. Como que a gente vai lidar com essa criança maior ali naqueles primeiros dias que tem só o colostro? Depois que já desceu o leite, eu posso amamentar a criança mais velha, desde que eu sei que o bebê recém-nascido está totalmente satisfeito já. Mamou, aí depende, né? Tem bebê que vai mamar um peito, dois. Mamou 2 peitos, foi dormir, tá satisfeito, eu posso trazer minha criança grande para mamar. Mas a prioridade tem que ser o recém-nascido. Uma coisa que me preocupa bastante, que eu sempre levo para elas quando elas me buscam para fazer desmame nessa fase, pensem em um pós-parto com um bebê recém-nascido e uma criança maior mamando. Isso é algo que a gente precisa levar em consideração, né? A gente sabe o que é um pós-parto. E cada pós-parto vai ser totalmente diferente. Às vezes, a primeira experiência, foi super tranquilo, vai ser super tranquilo de novo. A gente não sabe. A gente não sabe se esse recém-nascido vai ter alguma disfunção oral, algum freio que vai gerar uma fissura mamária mais intensa, mais incômoda. Então, imagina você com uma fissura mamária grande, amamentando 2 crianças, e uma criança maior, que já tem uma sucção mais forte. Mesmo a questão da privação de sono, enfim. Tudo isso a gente precisa colocar na balança. Por quê? Porque muitas vezes chega ali, criança, bebê com 10 dias, olha, eu quero desmamar minha criança mais velha. E nessa fase, é muito difícil. Aí vocês nem me procurem, vocês procurem a Lenita. Porque com certeza a Lenita vai conseguir ajudar vocês mais. Porque assim, você imagina você tirar a amamentação da sua criança mais velha, você amamentando um recém-nascido. É muito difícil, né? Então, se eu decidir bancar, então vamos bancar, né? Sim. Porque como que essa criança mais velha pode se sentir, Lê? Já tem aí a questão da chegada do irmãozinho, né? Do recém-nascido. Só isso já é o suficiente para essa criança se sentir mais insegura, para ter menos atenção, porque é natural, a atenção é dividida, né?
um bebê recém-nascido demanda mais, né? Cuidado, tudo, né? Então, é inevitável, né? Que a outra criança, né, se sinta mesmo um pouquinho mais de lado, né? Não tenha tanta atenção como era antes. E aí você pensar, não, é o que a gente estava falando da cama compartilhada, né? Vou tirar da cama e vou tirar e vou desmamar. Né? E aí você pensa, não, o bebê, o recém-nascido chegou, o bebê chegou, já diminuiu a atenção, né? O cuidado, tal, não é a mesma coisa, e eu ainda vou desmamar. Né? Então, para essa criança vai ser muito mais difícil. E aí pode ser uma criança que depois começa a ter comportamentos mais agressivos, né? A gente vê, isso naturalmente acontece, né? Ah, chegou um recém-nascido, então a gente vê relatos dos pais, ah, nossa, tá muito agressivo, bate, não fazia isso antes, agora bate na gente, grita, tal. Gente, tá muito difícil para essa criança lidar, né, com a chegada desse bebê. Então vamos olhar para essa criança também, vamos propor algumas coisas para melhorar, né? Não é fácil para a família, né? Se tem rede de apoio, ajuda, né? Eu falo, conta com a ajuda das avós, né? Das tias, de quem puder ajudar. Passa um tempinho maior com a outra criança. Mas nem sempre isso é possível, né? E aí você pensar, ainda vai desmamar essa criança? Né? Então é muito difícil para a criança lidar com tudo isso. São muitas perdas, né? A gente tem que pensar que para a criança isso representa uma perda, né? Ela vivencia esse luto, né? Então, ah, nossa, parece pesado, não, mas é isso mesmo, Mas é isso né? mesmo. Ela vai vivenciar esse luto. Então, quando a gente fala do desmame respeitoso, a gente está fazendo aí um processo para que a criança sinta, né, de uma forma mais leve isso, essa perda, vai de uma forma mais leve, ela vai desapegando aos poucos, né? Ela vai sentindo, percebendo, né? Vai conversando, tal, então ela vai sentindo que tem outras formas, que ela pode fazer outras coisas, que tem, né, que pode abraçar, tal, que ela é acolhida de outra forma, né? Não precisa necessariamente mamar. Agora, enquanto mãe, né, eu falando isso, é difícil para a mãe também, né? É muito difícil. Meu Sim. Deus, eu fico imaginando a chegada de um bebê e você com outra criança que mama, que demanda, que quer mais atenção, né? Como que você vai falar para essa criança? Não, não vai mamar agora, agora é a hora do bebê, né? Então tem que estar preparada para isso mesmo, psicologicamente, né? Tem a questão aí do sono, da privação de sono, então é muito difícil, né, lidar com tudo isso. É difícil bancar, né? Eu falo, eu sinceramente acho que não daria conta não de bancar isso, né? A amamentação não é um processo fácil, né? Precisa avaliar todo o contexto, né? Se tem uma Todo o rede de contexto. apoio, Isso, né? Tudo isso precisa colocar na balança, porque vai demandar bastante, né? sim, sim. E a amamentação em si, né? Quando a gente fala de amamentar, não é um processo fácil, né? Não é fácil amamentar. Não é fácil amamentar um recém-nascido, porque, né, além das questões de pega, de tantas coisas, né? Mas demanda muito, né? Se a gente vai falar, ah, eu vou amamentar em livre demanda, né? Você está disponível o tempo todo para esse bebê, né? E aí você tem um outro filho também, que também quer atenção e também quer mamar, então tem que estar bem preparada, tem que ter esse apoio, né? Tem que ter pessoas que te apoiem nisso, É, né? que tá bancando isso com você, porque Sim, se foi uma decisão só sua, por exemplo, vai chegar na hora do vamos ver, alguém vai falar pra você, eu te falei, né? Você sim. agora que você tá aí dando. Então, assim, eu sempre falo pra pensar sobre isso só pra não querer tomar essa decisão nesse momento, porque é muito Uhum. difícil de fazer, até porque o desmame, eu não tenho técnicas mágicas, né? A gente vai entrar com técnicas e estratégias. Você vai ter que sentar no chão, brincar com seu filho, você vai ter que dedicar um tempo a isso, né? Então eu falo, você vai começar um desmame, você não vai começar quando você for viajar ou quando você for receber uma visita em casa. Não, você precisa ter tempo para fazer esse processo. Você vai ter que se dedicar. Como é que você vai se dedicar a um processo se você tem um recém-nascido que demanda de você? E aí tem casos ainda mais graves onde, por dó da criança mais velha, a mãe quer desmamar o recém-nascido. O mãe não Nossa. entende, sim, Uhum. ele não entende. Então eu prefiro, para não fazer o meu filho mais velho sofrer, eu prefiro dar uma madeira, entende? Né, o quanto essa Sim. situação ela pode ser assim delicada. Então planejem Uhum. mesmo. Quero, Vanessa, é meu sonho amamentar em tandem. Quero, ai meu sonho. Tá tudo bem, realize ele, né? Uhum. Faça. Sim. Procure ajuda profissional, né, familiar, conte com o apoio aí da sua rede aí e faça ela acontecer.
mas pense que vai ter os dias difíceis, né? Agora, se não, eu pensando sobre isso, eu acho que eu não vou conseguir bancar, o ideal é fazer esse processo antes, né? Até Sim. mesmo, se eu não vou bancar uma cama compartilhada com os dois, um exemplo, é bacana levar ele para o quartinho, para a caminha dele, antes, bem Antes. antes, né? Eu lembro que quem que dormia ainda no berço? Alice dormia no berço quando os gêmeos nasceram, porque a diferença é 1 ano e 7 meses. E eu usava Uhum. berço, tá, gente? Eu não conhecia nada de montessoriano, né? A gente vai evoluindo nessa vida. E aí eu pensei nisso, então eu comprei uma cama para ela muito antes dos gêmeos nascerem, então com 1 ano e 4, assim, uns 2, 3 meses antes, a gente arrumou o quarto dela, coloquei uma caminha, fiz toda uma decoração maravilhosa, diferente para ela se sentir especial, se Sim. sentir amada, né? Ainda mais que iam chegar dois, né? A sensação de, putz, perdi meu lugar era enorme. Então, é bacana a gente fazer isso antes, né? Se a gente quer, se a gente acha que não vai bancar. Quando tem essa situação, uma das dicas que eu dou essa caixinha que eu falei, não precisa colocar o nome de caixinha do mamá, a gente chama de caixinha surpresa, caixinha da mamãe da Estela, um exemplo, né? E aí nessa Uhum. caixinha você vai colocar várias atividades, massinha, tinta, coisas que dá para você brincar ali com a criança, coisas bacanas, nada de brinquedos prontos, né? E é o que eu falo para as famílias fazerem, para as mães fazerem, é assim. Vanessa, é na hora que eu tô amamentando. Na hora que eu tô amamentando que quer atenção, que senta ali do lado e é essa hora que eles querem atenção, né? Enquanto você tá com um amamentando aqui, você tá com o outro aqui brincando com essa caixinha. Porque essa caixinha, as sugestões que eu dou, é muito divertida, é muito legal. E é uma caixinha exclusiva da mamãe e da Estela. Então, o papai não vai brincar com ela, a Estela não vai brincar sozinha, o irmão não vai brincar, ninguém. Essa caixinha vai ficar guardada e eu vou utilizar ela em momentos estratégicos. Para eu mostrar para essa minha criança maior que existe coisas muito mais legal para fazer com a mamãe, Uhum. além do TT. Então eu falo, né, filho, olha, o Miguel só mama. Ele só mama e dorme, filho. Não faz nada demais. É um bebezinho, ó. Mamãe terminou de amamentar, mamãe vai pôr ele na cama. Vamos brincar com a mamãe? Ai, tão legal, eu queria tanto, estava ansiosa para brincar com você, né? E naquele contexto ali que a gente consegue de uma forma mais tranquila, né? Que às vezes a gente não tá conseguindo sair, às vezes a gente não tá nem conseguindo dar banho no nosso filho, porque a gente fica privada, né? Por conta do pós-parto. Então, para a gente ter um momento com essa criança grande, ele se sentir amado, né? Então, essa dica da caixinha é uma boa dica, tá? Para vocês fazerem aí. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aí tinha uma da vacina, deixa eu ver se eu lembro. Deixa eu ver se eu acho. Eu Acho que é quero da Janaína. desmamar. É a sua paciente, não é? Não, acho que é É, da Janaína. Ela perguntou. Você achou? não. Você Ela achou? perguntou se existe uma outra forma de acolher. Acho que a bebê tomou vacina hoje, e Hum, aí seria uma outra forma de acolher que não seja o peito, né? Oferecendo o peito. e aí, Lê? Tem, mas que é difícil, é. É É difícil. difícil. Entra É, naquela questão da mudança da rotina, né? Não tem jeito. A bebê toma vacina, a criança que toma vacina, às vezes não come bem naquele dia, às vezes tem febre, né? Então, você vai pensar em desmamar uma criança que está doente. A vacina não é, a reação da vacina não é uma doença, mas a criança não está bem, né? sim. Então, dá para acolher? Dá, com colinho, né? Tá junto e tal. Mas ela vai pedir o mamar, vai pedir o TT. E aí eu acho que é muito difícil a gente falar que não, né? Você falar, eu não vou dar. É. Você entendendo o momento da criança, a necessidade, é bem difícil. Depois que ela já desmamou, é fácil, né? Sim. Depois que ela já desmamou. Por isso que, assim, se eu tenho vacina programada, eu não vou pensar no desmame. Se eu Uhum. comecei a fazer o desmame e a minha criança ficou doente, pegou uma virose, ficou gripada, eu vou ter que dar 2, 3 passos para trás, dar uma recuada, Sim. esperar. Daqui um tempo, quando ela melhorar, eu vou reiniciar de novo. Por que que eu falo para não fazer desmame quando a gente vai viajar? Você vai sair totalmente da sua rotina. Essa Sim. criança vai sair da rotina dela. Você vai ficar mais cansada, ela também.
Você vai estar na casa de algum parente ou num hotel, numa pousada, você não vai bancar choro. Se você está recebendo visita na sua casa, é a mesma coisa. Essa criança muda completamente a rotina, fica agitada. A gente vejo pelos meus filhos. Eles têm Sim. 9, 8 e 5 anos. Minha mãe tá lá e meus sogros estão lá. Eu tenho certeza, eu não quis fazer a live lá, porque eu tenho certeza que eles estão no pique da Globo. Porque eles Uhum. ficam agitadíssimos quando tem pessoas de fora. A gente não consegue Sim. manter a rotina. Então, eu nunca vou fazer um desmame quando não tá bem, quando eu tenho vacina programada, próxima, né? Quando a criança fica doente, né? Quando eu tenho Uhum. coisas, mudanças importantes para fazer. Às vezes vou mudar de casa, não vou fazer, tá? Esses dias uma cliente me procurou falando assim, eu queria fazer o desmame porque ela mora fora. Eu tenho muito desmame de mães que moram fora do Brasil, brasileiras que moram fora. E eu vou pro Brasil, eu já queria levar ela desmamada. Aí a gente calculou o tempo. Pelo tempo, não ia para ela, não ia dar tempo dela chegar aqui desmamada. Eu falei, então não adianta nem você começar realmente agora. Porque você vai ficar lá, ela vai voltar mamando forever. E você vai voltar totalmente Sim. frustrado, né? Porque não vai dar certo mesmo. Então, nesse caso, né, de dei vacina e não desmamei ainda, eu não vou conseguir mesmo acolher, né? Agora, uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: o que acontece bastante também elas me perguntam, Van, tá bom, desmamei, consegui fazer o processo de desmame, tá tudo ok, já tá super estabelecido o desmame. Quando fica doente, a criança não quer comer, fica malzinha, né? E, e aceita o peito, ela aceitaria o peito. E quando eu não tiver o peito, eu vou fazer o quê? Então vamos imaginar uma criança de 5, 6, 7, 8 anos, ou mesmo a gente, quando a gente Sim. não tá bem, a gente não quer comer mesmo. E a gente Uhum. precisa encontrar coisas que essa criança vai querer comer. É uma Sim. água de coco? É um iogurte natural? É uma sopinha? A gente vai fazer milhões de coisas para ela aceitar uma. Mas isso, em algum momento da sua vida, vai acontecer. Você não Uhum. pode, ou até pode, se você quiser, mas você não pode amamentar uma criança até 12 anos, que é considerado criança, porque se em algum momento ela ficar doente, ela não vai aceitar outra coisa. Entende? Ela vai Uhum. aceitar alguma coisa, a não ser, nem que seja só água, nem que seja só água de coco, que vai manter ela hidratada, ela vai aceitar. Mas é lógico que quando a gente tem o peito, a gente mesmo também já oferece. Então a Sim. criança nem tem outras possibilidades. Ela nem conhece essas outras Uhum. possibilidades, né? E outra coisa também é assim, eu passei, gente, né? Eu estudei desmame, eu não fiz um curso só, não. Eu fiz vários cursos de desmame, eu fiz curso de sono também, não sou consultora de sono. Mas para a gente falar de desmame, eu preciso entender a fisiologia do sono também. E o primeiro curso de desmame que eu fiz, que foi com a Cris Machado, que para mim ela é a rainha do desmame, ela fala como ninguém, é a minha deusa do desmame, eu fiz para desmamar o Miguel, porque ele estava com 2 anos e eu queria realizar esse processo de desmame. Eu já tinha feito o desmame dos gêmeos, né? A Alice desmamou precoce mesmo, então o desmame foi mais meu do que dela. Mas dos gêmeos, eu fiz um processo que eu achava ali na minha cabeça e eu fui fazendo. Não foi horroroso, mas também não foi da melhor forma. E do Miguel, eu já, né, como profissional, eu ficava, meu Deus, como é que eu vou desmamar esse menino? Eu não quero desmamar assim, assim, assado. Eu não sei o que fazer. Então eu fui lá aprender e eu coloquei em prática. Eu passei por perturbação da amamentação, e passar por perturbação da amamentação, aumentando uma criança de 2 anos com mais 3 crianças pequenas, foi assim enlouquecedor, né? E eu falava, eu não imagino, o Miguel, ele era um TT lover, ele era aquele bebê que ele não podia ver um sutiã meu. Eu tenho vídeos dele, chega a ser engraçado e bonitinho ao mesmo tempo, né? Porque a gente também quer esse confete, né? Então ele pegava meu sutiã e ele saía cheirando pela casa, meu sutiã, abraçado com meu sutiã, não podia me ver sem sutiã. E eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir desmamar esse menino, né? Eu não me imaginava, e eu me lembro até hoje, eu tenho vídeo, eu tenho foto desse dia, eu não me imaginava acolhendo meu filho sem o peito. Não me imaginava. Até que um dia ele caiu. Eu já estava nesse processo do desmame, ele caiu, eu já estava colocando todas as técnicas em prática, e aí eu peguei ele e não ofereci o peito. Eu fui mais rápido do que ele. Eu peguei ele, eu acolhi, eu abracei, eu apertei bem forte. Filho, eu te amo. Eu uso até hoje, né? Não só para recém-nascido.
eu te amo, e ele foi acalmando, e ele foi acalmando, e ele foi acalmando. Eu tenho vídeo e foto, porque eu registrei esse momento, né? O nosso colo, ele é muito acolhedor, ele tem um poder incrível, o nosso abraço, mas é porque a gente nunca ensinou para nossa criança isso. Então é um processo mesmo. Às vezes, na primeira vez eu vou tentar, não vai dar certo. Aí eu vou tentar de novo e não vai dar certo. E eu vou tentar de novo e não vai dar certo. Mas uma hora vai dar certo, né? E eu acho que a maior de todas, maior dificuldade das famílias em relação ao desmame é o choro, né? Uhum. E se vocês virem qualquer curso, qualquer coisa por aí escrito assim, ó, desmame sem choro, é mentira. Não Uhum. existe. Isso não existe. Desmame sem choro não existe. Não estou falando que é para você deixar a criança chorando. É totalmente diferente. Mas o choro vai existir, porque é uma reivindicação da criança. Imagina você, aí a Lenita pode falar melhor do que eu. Imagina você tirando algo da sua criança que ela ama demais e esperar que ela não tenha reação nenhuma. Que tipo de ser humano que a gente está querendo criar? Não é verdade? E eles vão Sim. reivindicar mesmo isso, Uhum. esse desejo deles, isso que eles amam. Faz parte, né? E nós somos uma geração que, pelo menos eu, né? Aí vocês me falem se foi assim com vocês também. Não nos foi permitido chorar. Uhum. Engole esse choro, né? Para de chorar, engole esse choro. Homem não chora, né? Então, quando a gente vê uma criança chorando, o que a gente quer fazer? A gente não fala, porque hoje a gente tem internet, estuda, profissionais e tudo mais. A gente não fala, mas a gente quer fazer a mesma coisa. A gente quer calar a boca da criança com um celular. A gente quer calar com um tablet, com um doce, com o peito também, né? Uhum. A gente também precisa deixar. Chorar faz bem. Deixar chorando, abandonado, não faz bem. Mas chorar faz bem, é uma delícia quando a gente está se sentindo mal e a gente chora e coloca aquilo para fora. É diferente de uma criança que tá chorando e eu deixo ela lá, olha, não vou te dar o peito porque você já está bem grandinha para mamar. E uma criança que tá chorando e você pega e abraça, filho, a mamãe Uhum. tá aqui, eu te amo, eu tô aqui. Você, né, é diferente, não é, Lê? Uhum. Sim, é entender que o choro, né, da criança de uma forma geral tem muito mais a ver com a gente do que com a criança, né? Então, quando isso incomoda, tem muito mais a ver com você, com o outro, com aquela pessoa que está olhando de cara feia. É um problema deles, né? Não é um problema da criança. E a gente tem que entender o que está por trás do choro. Por que essa criança está chorando? Ela está sinalizando alguma coisa. Então, o choro é importante, né? A criança, ela se comunica através do choro, desde recém-nascido. Conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo outras formas de se comunicar. Mas pequenininho e até adulto mesmo, né? Se a gente for ver, muitas vezes a gente não sabe falar e não consegue pôr para fora e a gente chora, né? E esse é o recurso, né? O choro, ele é um recurso, né? E é muito importante. Então, entender o que está por trás do choro. E aí eu penso assim, você está no processo de desmame e a criança está chorando muito. Peraí, então alguma coisa precisa ser feita aí, né? Mas a criança chorou um pouquinho, eu fui lá, acolhi, né? Então, é aquilo que você já falou, né, Van? Tem muito da mãe também, né? A mãe estar preparada para esse desmame, né? Porque às vezes a criança chorou um pouquinho e você falou, não, vou ter que dar o peito, Uhum. né? Então, é uma decisão. Mas você Sim. mostrar para essa criança que tem outras formas, né? Olha, né, pode vir no colinho, né? A Estela, ela é muito engraçada, porque assim, eu já conversei com ela algumas vezes, né? E eu falo para ela, olha, filha, se você tiver com fome, pode comer comidinha, pode comer uma fruta, tomar um suco. E ela, se eu falo isso na hora que ela quer mamar, ela fica mega brava. E ela fala, mamar, Não é isso mamar, que eu mamar. quero. É, mas de vez em quando, essa semana ela fez isso, ela pegou uma boneca e ficou com a boneca assim e falou assim, não precisa chorar. E isso ela ouviu em algum lugar, até comentei com meu marido, falei, a gente não fala isso para ela, né? Mas eu acho que ela ouviu, não sei se foi na escola, em algum lugar. Ela fala pra boneca, não precisa chorar. Pode comer comidinha,
pode pedir o colinho. Ela fala pra boneca, pode pedir o colinho, pode. Aí eu falo, gente, que criança, ela entendeu tudo que eu falei, só que Entende? ela não quer ainda, ela não tá É, pronta, sim, né? Então, ela não quer, não adianta. Mas o choro é isso, né? Você entender esse choro, né? Porque tem criança também que é um choro desesperado, assim, que ela não sim, compreende de forma alguma por que que isso está acontecendo. E aí não dá para você falar, né? Isso aconteceu comigo em uma noite, assim, que eu estava muito cansada, e a Estela acordou para mamar, e eu falei pro meu marido, pega ela, por favor. Vai dar uma volta com ela, né, pela casa para ela dormir. E ela berrava, ela gritava, mamãe, mamãe, eu quero mamãe, eu quero mamãe. Eu falei para ele, volta. Não adianta, porque ficou lá um tempo e ela não parou de chorar, né? Ele fez tudo que ele sempre faz, e na maioria das vezes dá certo, ela adormece e tal, ele vai lá, põe na cama. Mas ela não parou, eu falei, ela queria mamar de qualquer jeito. Eu falei, não adianta, você também não vai deixar a criança morrer de chorar, né? Porque às vezes você vai tentar todos os recursos, vai fazer de tudo e não tem nada que, né? Então é entender esse choro, né? Entender o momento. Às vezes é um dia que a criança também não estava legal, né? É sim. o que você falou, né, Van? Por que que essa criança está pedindo mais essa noite para mamar? Como foi esse dia? Um dia que ficou muito distante e tal. Então, às vezes, a gente está muito cansado e não consegue olhar para esse outro lado, né? Sim. Mas é isso, né? Às vezes, naquele dia não é um bom dia para fazer esse processo, né? E às vezes a gente precisa dar mesmo dois passos para trás para poder seguir, né? Depois. Sim. A gente precisa entender a rotina familiar, entender o comportamento dessa criança, porque tem gente que fala assim para mim, bom, então eu vou ter que fazer o processo sozinha? Depende. Ah, o pai acalma bem essa criança? Sim, está acostumado a acalmar e dá certo. Maravilha. Então a gente vai manter dessa forma. Não, não dá certo, ele não tem paciência, isso acontece muito, tá? Sim. A pessoa, o parceiro, né, a parceira levanta até na boa vontade lá. Não, pode deixar que eu vou lá. Em 5 minutos ele tá trazendo de volta para você a criança. Ah, não tem jeito, que não sei o quê. Então, assim, tomou uma decisão junto, vai ter que bancar essa decisão juntos Sim. ali, né? Agora, tem criança que não. Se tá no processo de desmame e ela acorda e ela queria a mãe pode acolher também no colo sem dar o peito. Ela pode tentar acolher sem dar o peito. Porque às vezes na cabeça dela, quando foi o pai, entende? Ela já não tem o peito e não tem a mãe, ela queria a mãe. Sim. Então, às É. vezes, a mãe vai ter que fazer. Então, a gente avalia aquele contexto, o jeito daquela criança e pensa, não, acho que no seu caso é melhor ir você mesmo. E você Uhum. vai acolher, né? Ou não, no seu caso pode ser outra pessoa que vai te ajudar aí nesse processo. Então, é muito Sim. individual, né? A gente precisa olhar o cenário. E tem casos que são muito mais fáceis, outros que são mais difíceis, né? Não tem uma receita de bolo. Tem as dicas que funcionam para muita gente, para a grande maioria das pessoas, né? E aí, trazendo assim a gente falou bastante do aspecto emocional da criança, né? E tudo. E aí a gente precisa pensar nas mães um pouquinho também, né? Que tem muita mãe surtada por aí, né? Tem muita mãe literalmente perturbada por aí. E aí acontece o seguinte, eu vou postergando aquele processo de desmame, porque por algum motivo, né? E chega uma hora que ela não aguenta mais. Aí ela entra nesse desespero do colocar o Sim. band-aid, do passar a pimenta, ou de um dia virar e falar assim, não, não quero mais, não vou dar Uhum. mais, eu não aguento mais, né? Então, precisa se avaliar mesmo, se autoanalisar, ver se é o momento para você ou se não é, né? Eu vou bancar isso, não vou bancar. Gosto de indicar bastante, tem alguns livros de desmame. Mamar Quando o Sol Raiar é um livro que ajuda bastante no desmame noturno, né? Tem um livro que é O TT da Mamãe, O Mamar da Mamãe. Uhum. Esse livro, ele é mais para as mães do que para as crianças, né? Uhum. Aí, o que a gente precisa pensar também? Tem criança que a gente vai ler livro de desmame e vai funcionar, ela vai entender. Tem criança que, assim, se eu não aí fica uma dica para vocês, ó. Se vocês não decidiram, de fato, fazer um processo de desmame, seja ele qual for, desmame da livre demanda, desmame noturno ou desmame total,
não fique falando de desmame com a sua criança. Isso só Uhum. vai gerar ansiedade nela, né? Sim. Você começa a falar, só que você não está fazendo técnica nenhuma. E técnica, quando eu digo, é colocar um plano em ação. Porque isso também é a dificuldade das mães. Elas começam um processo, porque pegou uma dica aqui, outra lá, mas não sabe quanto tempo dura. Não sabe quanto tempo vai durar, não sabe quanto tempo ela tem que fazer isso. Então ela faz 2, 3 dias, não dá muito certo, ela já desiste, né? Então é importante você saber quanto tempo você vai colocar isso em prática, quanto tempo que vai durar, né? Quanto que Uhum. você, o que você vai medir para saber se está dando certo ou se não está, se você tem que regredir, se você tem que continuar, né? Você ter um caminho é muito importante. Mas se você não está pronta, não começou realmente fazendo desmame, não fique falando de desmame com a criança, porque isso só vai gerar ansiedade. Isso aconteceu com, Sim. com duas clientes minhas. Ela comprou o livro, começou a ler o livro, falar de desmame, mas ela não estava fazendo nada. Então, a criança falou Uhum. assim, desmame, 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 e começou a querer mamar mais, a querer mamar mais, né? Então, é assim, é uma questão de decisão mesmo, né? Sim. De quero ou não quero, tá? Com a Alice foi criado primeiro do mamar para acordar e mamar para dormir. Depois, a hora do amorzinho, que segue até hoje. Ela me para pedir a hora do amorzinho. É isso, é a gente fazer combinados com a criança, a gente dar ferramentas para a criança desassociar, fazer essas desassociações. Então, por exemplo, uma dica que eu dou para tirar a mamada da manhã, por exemplo, fazer um piquenique em casa. Se eu acordo de manhã e eu tô deitada com a minha criança, ela vai acordar, ela vai olhar para mim, o que ela vai fazer? Pedir peito? Então, a gente faz o quê? Se adianta. Aí, por isso que eu falo que dá trabalho esse processo, né? Então, você precisa realmente colocar um plano, traçar um plano e fazer. Eu vou ter que pegar ali uma semana, acordar, levantar mais cedo que a minha criança, preparar o café da manhã, preparar um piquenique, colocar os brinquedos que ele mais gosta. Acordou? Filho, bom dia! Você não sabe o que eu preparei para você. Eu moro em apartamento, faz na sacada. No outro dia faz na sala, né? Eu moro em casa, tenho um quintal. Vai lá no quintal, monta um piquenique no quintal. Olha o que a mamãe preparou para você, né? Vamos lá. No outro dia, prepara uma bandeja de café da manhã e surpreende ele no quarto com os brinquedos, entende? Então a gente tem ferramentas para a gente ir distraindo, né? A gente trabalha distração, postergar uma mamada, né? Conseguir passar essa mamada, pular a mamada, criar o cantinho do mamar. Quando a gente cria o cantinho do mamar, desculpa. Quando a gente, é o que eu falei muito, eu fiz consultoria pré-natal. E na consultoria pré-natal falo. Quando a gente cria o cantinho do mamar, por exemplo, na nossa casa, a gente determina que aquele vai ser o cantinho do mamar. Eu faço um combinado com a minha criança, falo, ó, você quer mamar? Então eu não tô negando pra ela que ela vai mamar. Em nenhum momento. Não tô negando. Falo assim, bom, então, ó, vamos fazer um combinado aqui com a mamãe? Esse vai ser o nosso cantinho do mamar. Toda vez que você quiser mamar, a gente vai vir aqui, combinado? Combinado. Então, ela vai começar a trazer consciência de que ela está pedindo para mamar. Não está pedindo colo, não está pedindo abraço, né? Porque às vezes ela está com saudade da mãe, está entediada e ela pede para mamar. Quando você leva ela para o cantinho do mamar, ela começa a trazer essa consciência para ela que ela está indo mamar mesmo, né? E não está tendo só atenção. Então, ela vai ter que parar de brincar para ir mamar. Então, ela começa, aos pouquinhos, falar, puxa, será que vale a pena? Eu tô brincando aqui, tá tão legal, vamos mamar? Né? Eu tô aqui passeando, eu tô fazendo alguma coisa com a minha mãe, fazendo um bolo na cozinha, né? A gente coloca bastante atividades mesmo pra fazer com a mãe, né? Eu quero mamar, filha, então a gente vai ter que parar de fazer o bolo e ir lá no cantinho do mamar. Você quer ir agora? Ou a gente pode quando a gente terminar? Ah, a gente pode quando a gente terminar. Ó, que evolução. É diferente, né? Então, não adianta ficar também só falando ali de desmame com a criança, porque ela vai começar a gerar uma ansiedade, né? Ficar, não, eu quero. A Bia me emprestou 2 livrinhos, né, que foram da Letícia, que ela usou com a Letícia. Um é esse, É. Mamar Quando o Sol Raiar. E no dia que ela me deu, eu falei, olha, eu mostrei pra Estela. A Estela ama livros e tal, né? Quando eu comecei a ler, ela ficou tão brava, Vanessa. Ela bateu no livro, ela jogou no chão. Ela ficou muito brava. E eu guardei. Falei, vou Uhum. guardar, porque não vai adiantar eu ler pra ela agora, né? Guardei. Hoje de manhã ela pegou esse, Mamar Quando o Sol Raiar. Lê, mamãe, lê.
Aí eu sentei, comecei a ler, ela ouviu a história todinha até o fim. E uma parte da história ela falou, igual a Teté, porque ela se refere a ela como Teté. Ela, igual Teté. a Teté. Eu falei, é, igual a Teté. Eu pensei, bom, ela está começando a se identificar, né? Sim, Começando a perceber algumas coisas. Então, eu acho que, né, vai chegar um momento que eu vou falar, não, agora dá para fazer, né? É muito meu também, né? De entender o meu sim. tempo também, E de normal. sentir quando dá para mim também, né? Porque senão não adianta. Né? É Sim. essa disposição também de levantar, de você acolher de outra forma, tal, né? Então tem tudo isso aí. Sim, que muitas vezes, por exemplo, as mães que trabalham o dia inteiro, né? E a criança mama muito à noite, ela é muito mais fácil ela colocar a criança no peito e a criança vai dormir rapidamente. Por mais que seja 10 vezes na noite, ela pluga e ela já dorme. Se eu vou ter que fazer o processo do desmame, eu vou ter que levantar, eu vou ter que acolher, eu vou ter que pegar uma água, eu vou ter que mudar o foco e eu vou perder horas de sono. Então, eu vou ter que trabalhar no outro Sim, dia. Então, entende? Realmente não é um sim, processo fácil de se fazer, né? Precisa desse planejamento mesmo. Mas sim. é isso, gente. Ó, aqui sobra dormir que ela mama ainda. Estou gostando das ideias. Com a Liz, a gente já falou desse da Liz, né? É isso, gente. Ju, a gente falou um pouquinho do desmame noturno. Não sei se você entrou depois. A gente falou um pouquinho de dicas para desmame noturno. E no seu caso, eu acho que ele não fez um ano ainda, né? Me corrige se eu estiver errada. Mas eu acho que ele não fez. Um ano é um pouquinho mais difícil da gente conseguir trabalhar desmame noturno, porque ainda precisa mamar, né? A gente consegue reduzir os despertares ajustando a rotina do dia e fazendo uma rotina de sono à noite. Rotina de sono, gente, é muito importante, sabe? Até para nós mesmo, para crianças maiores. Quando eu entendi isso com os meus filhos em casa, mudou muita coisa. Então, existem muita consultora de sono, fala um monte de balela, eu nem indico, não tem ninguém para indicar de consultoria de sono, mas na real, quem entende mesmo de sono de criança é mais esse ajuste mesmo, né? Porque a gente vai perdendo a mão nessa questão da rotina do sono à noite, de ter uma rotina saudável. Então, quando a gente faz essa rotina, já melhora bastante, olha lá, 8 meses, né? Então, ainda tá ali na introdução alimentar. Depois você assiste, Ju, vai ficar gravado, tá? Então, quando tá aí nesse processo da introdução alimentar, é uma criança que vai precisar acordar mesmo de madrugada e mamar, não tem jeito. Aí, se a gente entra nessa fase, é sofrimento para a criança e para a gente, porque aí ela não tá pronta mesmo, tá? É isso, acho que a gente conseguiu responder bastante pergunta, ou quase tudo, né? É isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Lê? Eu estava pensando aqui, né, você falou da introdução alimentar, né, só para complementar, que é importante a gente pensar que a gente já falou das mudanças, tal, do quanto que é difícil fazer o desmame se tem qualquer mudança. E quando tem qualquer mudança, isso gera uma ansiedade. Então, até uma coisa, parece simples a introdução alimentar, a criança começou a andar, a gente fala dos saltos de desenvolvimento, gente, né, isso traz mudanças, né, emocionais também para a criança, então vai ser sempre mais difícil, né, Sim, nesses momentos, né, nessas fases, assim, então é importante sempre observar a criança, né, como ela está, a questão da saúde, né, e o comportamento também, né, e a gente também se observar, né, olhar para nós mesmos, né, pensar se está preparado ou não, né, para que dê certo, porque senão acaba frustrando também, né, acaba sim, com sendo certeza. muito mais frustrante, né. Sim, com certeza. Eu tenho, gente, um vídeo sobre perturbação da alimentação lá no YouTube que eu fiz esses dias. Tá bem bacana, porque lá explica o que que é essa perturbação da amamentação, geralmente quando que ela acontece. É um processo fisiológico mesmo do nosso corpo, tá? Não é só aqui, não. É ação de hormônios mesmo. Por isso que a gente sente de forma tão intensa. E dicas do que fazer com essa, para ajudar nesse processo de perturbação, né? Como diminuir essas sensações que a gente tem. Então, assistam, que ajuda bastante, tá? É isso. Obrigada quem ficou com a gente aí. Já passamos do nosso horário, né? Eu faço live de 1 hora. Hoje que rendeu o papo, hein? Porque geralmente deu 1 hora, eu já tô obrigado, gente. Boa noite. Hoje passou um pouquinho. Lê, muito obrigada. Adorei nosso bate-papo. Acho que foi super importante você pontuar todos os aspectos emocionais aqui, né? É, trabalha diretamente com as crianças.
É muito importante a gente entender que não é um adultinho pequeno, né? É outra cabecinha mesmo, é outro entendimento. É importante que cada um tenha um olhar para alguém nesse momento, né? Obrigada, viu? Sim, eu que agradeço. Aprendi muito mais. Com certeza. E estamos aí, ó, viu? Brincadeira. É, acho que isso que é importante, né? O quanto que a gente aprende e cresce também. Sempre essa troca é muito valiosa, né? Sim, com certeza. Meninas, obrigada, viu? Quem não conseguiu assistir desde o começo, acabou o fone aqui. Quem não conseguiu assistir, vou tentar deixar gravado, assistam, que tem bastante dica mesmo, assim, bastante coisa que eu dou de caminho na consultoria, eu falei de dica aqui para vocês, tá bom? E fica aí também os contatos da Lê, né? Se alguém tiver precisando de alguma coisa, né? Com ajuda com as crianças aí. Eu conto super com ela, né, Lê? Sim, 4. parceria sempre. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Amanhã, Mamaço, no Parque Ecológico, às 14 horas. Vamos estar lá das 14 às 17. A gente vai ficar lá. Vai ser no Parque Ecológico, vai ser próximo ao Parque Pet. Então, não vai ser no Parque Pet, mas vai ser ali perto. Por quê? Porque ali tem banheiro físico, ali tem água, tem uma estrutura para a gente conseguir ficar mais confortável, tá? Vai ser um movimento super bacana, super para amamentação. Quem já amamentou sabe a treta que é, então a gente precisa fazer esse movimento para fortalecer as políticas públicas, os estudos, cobrar, né? Principalmente aqui, por exemplo, da nossa cidade, em Indaiatuba, a gente quer fazer um movimento aí pedindo um banco de leite em Indaiatuba. Indaiatuba é uma cidade tão desenvolvida, né? Vamos cobrar os nossos direitos, vamos incentivar, né, a amamentação para a sociedade, para as famílias. Então, quem puder, dá uma passadinha, né? Vai lá com a gente. Além desse movimento que por si só vocês já deveriam ir, né? A gente vai ter um monte de presente para vocês. Olha, a gente conseguiu o apoio da Onodera, da Nutrísia, da Vori, da Toca do Bebê e da Grow Odontologia. Então vai ter vários sorteios e só vai participar dos sorteios quem tiver lá no evento, porque vai colocar lá o nome na caixinha e a gente vai fazer os sorteios lá, já vai sair de lá com um brinde, seja voucher, enfim, o que for, tá bom? Então não perca, nós vamos estar esperando vocês. Nossos clientes mais antigos estão com as crianças grandes aí, os bebês maiores. Vai lá, a gente quer dar um abraço em vocês, né? A gente quer se encontrar e fazer um movimento muito bonito, tá bom? Beijos. Beijo.